Olá, meu irmão, seja bem-vindo. É sempre uma alegria, um prazer poder estar com vocês aqui através do nosso canal. E hoje, então, nós queremos concluir o nosso pensamento, falando a respeito das tempestades. Nós já falamos das tempestades que são ocasionadas pela desobediência, citamos o exemplo do profeta Jonas para isso, falamos de tempestades que vêm em contextos de obediência, citamos os discípulos na travessia do mar, quando foram assolados por uma grande tempestade, e eles estavam com Cristo no barco e sob a ordem de Cristo para atravessar. E hoje, amados, então, nós queremos falar um pouco sobre a tempestade que vem também por desobediência, mas nesse caso, desobediência dos outros. Seria esse a grande causa de tudo isso que nós estamos vivendo? A desobediência dos outros. Quer saber se esse é o grande motivo de tudo isso que nós estamos vivendo? Ou se não, se existe uma outra razão? Fica ligado e hoje nós vamos descobrir isso. Ok, irmãos, tempestade ocasionada pela desobediência dos outros. Como seria isso? Vamos lá. Atos, capítulo 27, verso 10, diz assim: dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Amados, são palavras de Paulo quando ele estava preso e ele estava sendo direcionado até Roma, porque ele pediu uma audiência com César. E nós sabemos, amados, que naquela viagem, Paulo ele acabou enfrentando um naufrágio. Foi terrível, foram 14 dias de luta naquela tempestade, o navio acabou naufragando, no entanto as vidas todas se salvaram. Mas observa que nessa fala de Paulo aqui, ele tenta alertar aqueles homens. Ele diz, não vamos prosseguir porque nós vamos enfrentar uma grande tempestade. E ele diz, nós vamos ter danos, tanto para o navio quanto para a carga, colocaremos em risco a nossa vida. Acontece que Deus teve misericórdia daqueles homens e poupou a vida de todos eles. No entanto, como eu disse, eles passaram 14 dias lutando pela própria vida, lutando contra aquela tempestade que poderia ter sido evitada se eles tivessem dado ouvidos a Paulo. Agora, coloque-se no lugar de Paulo. Paulo não foi desobediente à ordem de Deus. Paulo tentou alertar aqueles homens, mas aqueles homens não deram ouvidos e aquela situação acabou caindo sobre Paulo. A tempestade ocasionada pela desobediência dos outros acabou caindo também sobre a vida de Paulo. Então eu pergunto, amados, seria esse o grande motivo de todo esse contexto difícil que nós estamos vivendo? Seria esse o grande motivo? A desobediência dos outros? Talvez, como igreja que eu e você somos, pensamos aí na desobediência dos ímpios, daqueles que não são convertidos. Seria esse o grande motivo? Pois bem, amados, pois bem. Então nós falamos das tempestades ocasionadas por desobediência, tempestades que vêm em contextos de obediência e tempestades que são ocasionadas pela desobediência dos outros. Muito bem. E nós estamos indagando aqui o motivo, amados, da tempestade que nós estamos vivendo agora, neste tempo. Então, antes de nós colocarmos um desfecho ou dar uma resposta para essa questão, eu quero lembrar com você de algo que é importante. Saber dos motivos? Bom, ok, mas será, amados, que conhecer o propósito de Deus para tudo isso que está acontecendo não seria mais importante do que conhecer o motivo exato, claro, do porquê que tudo isso está acontecendo com o mundo? Pense comigo, talvez, amados, talvez tudo isso veio para que eu e você entenda de uma vez por todas que a igreja, veja, a igreja vai muito além daquelas 4 paredes que eu e você estávamos acostumados. Porque sim, amados, muitos de nós estavam limitando a sua vida cristã, a sua devoção a Deus, aos nossos momentos de culto, aos nossos encontros e só.
Talvez isso veio para gerar em nós uma mudança e uma percepção de que a igreja vai muito além daquelas 4 paredes, amados, que nós estávamos acostumados. Talvez isso está acontecendo, amados, para romper ou para fazer a igreja romper, para fazer com que a igreja chegue em lugares que em outro tempo não estava chegando, não estava alcançando. Porque sabe de uma coisa? Nós não temos mais o ajuntamento nesse momento. E fato é, amados, que a igreja agora está se locomovendo, está interagindo, está servindo a Deus em outros contextos, em outros lugares. Então talvez tudo isso se deu para que eu e você como igreja pudesse alcançar lugares que antes nós não estávamos alcançando e nem mesmo fazendo conta da necessidade de alcançar esses outros lugares. Se você analisar comigo, tempestades por desobediência, mesmo com obediência, por desobediência dos outros. Se você analisar, Jonas foi a Nínive e cumpriu o propósito. Se você analisar os discípulos, eles atravessaram o mar, eles chegaram do outro lado. Essa era a ordem de Cristo. E se você pensar, Paulo, com tudo que enfrentou, ele chegou até Roma. Então, veja, amados, talvez, entenda, no final, eu e você, no final, importa que eu e você, no final, chegue ao contexto exato onde Deus quer que nós estejamos, onde o propósito de Deus impera. Sabe de uma coisa? Mais importante do que conhecer os motivos disso tudo é conhecer o propósito disso tudo e deixar com que esse propósito realize, se cumpra em nós. Qual é o propósito? Mudança, amado, mudança. Eu e você precisamos mudar nossos conceitos, precisamos mudar nosso pensamento. Nós precisamos resgatar princípios que nós havíamos perdido. Nós precisamos olhar para a igreja como ela de fato é. Nós precisamos ser igreja como ela de fato precisa ser. E tudo isso que está acontecendo nos remete a esse pensamento, a uma reflexão de como que eu e você temos sido. Sabe por quê, amados? Existe sim um certo temor nesse momento, porque de fato Cristo está voltando e as pessoas estão pensando muito a esse respeito. A igreja está pensando sobre isso. Então é um momento de mudar, é um momento de renovar-se, é um momento de mudar o caráter, de mudar o princípio, mudar a visão, mudar o nosso comportamento com Deus, nossa postura com Deus, nossa vida com Deus. É um momento de mudar, amados. Então sim, nós queremos saber o motivo, ok, mas mais importante do que saber o motivo disso tudo é conhecer o propósito maior de Deus, é deixar que essa mudança chegue até nós e opere em nós. Diga, então não há uma resposta clara para isso? Bom, eu vou colocar aqui aquilo que eu penso, aquilo da forma como eu vejo. Sim, tudo isso tem um propósito, mas ele é aquele que, na verdade, em outros vídeos, em outras ocasiões, eu já havia dito. Qual o propósito maior disso tudo? O cumprimento da promessa que Cristo fez quando ele foi assunto ao céu. E ele disse, eu vou, mas vou vos preparar lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Qual o propósito disso tudo? É um anúncio, é um alerta. Deus está dizendo ao mundo que Ele está voltando, que Cristo está voltando. Para nós entendermos isso melhor, se você puder, abra comigo em Deuteronômio, capítulo 9, verso 5. Diz assim, não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do seu coração, que entras a possuir essa terra. Mas, veja bem, mas pela impiedade destas nações que o Senhor, teu Deus, as lança de diante de ti.
e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Duas situações aqui. Primeiro, Deus está cumprindo uma promessa na vida do povo de Israel. Qual promessa? A de que eles herdariam a terra, uma terra que mana leite e mel. Mas há uma segunda situação dentro do mesmo contexto. E na parte B do verso, nós lemos aqui, veja, mas pela impiedade destas nações que o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Então veja, no cumprimento da promessa que Deus fez, uma ação conjunta Deus estava fazendo. Qual? Deus estava impondo juízo às nações que habitavam na terra de Canaã. Então entenda uma coisa, o que está acontecendo agora com todo esse sinal, com toda essa tempestade que está diante dos olhos do mundo inteiro, é um anúncio de que Jesus está voltando, ou seja, é o cumprimento da promessa, ou seja, é a igreja seguindo para a terra de Canaã. Qual Canaã? A Canaã celestial, a Canaã que Deus prometeu. É o cumprimento da promessa em que Cristo disse que nos levaria para junto dele, para o lugar onde ele preparou para nós. Um cumprimento de uma promessa, um grande sinal, Jesus está voltando. Mas em conjunto com o cumprimento dessa promessa, Deus está também exercendo juízo sobre as nações desta terra, em razão sim do pecado, em razão da desobediência, em razão do mal que eu e você praticamos diariamente. Entende? Então é sim um grande sinal e o cumprimento da promessa, assim como foi com o povo de Israel, quando eles receberam a herança da terra de Canaã, eu e você estamos prestes como igreja a receber essa herança. E em conjunto Deus opera juízo, assim como ele fez naquela ocasião, operando juízo para as nações que habitavam na terra de Canaã, cujo pecado imperava. Então, amados, para nós concluirmos, veja bem, tudo isso é gerado sim por desobediência dos homens. Tudo isso é gerado sim, mesmo quando o homem anda em obediência, porque o pecado adentrou no mundo. É o preço do pecado. Tudo isso também é gerado por desobediência alheia, ainda que eu e você como igreja procure fazer o que é certo, não importa. O mundo está em pecado. Tudo isso tem também uma certa ligação com o contexto atual. Mas o grande motivo do que está acontecendo, a grande motivação dessa enorme tempestade que estamos vivendo, é um anúncio, como nós falamos, da volta de Cristo e uma ação de juízo de Deus da mesma forma. Mas é um cumprimento de uma promessa. Então, amados, por mais que um quadro alarmante de tempestade difícil que nós estamos enfrentando, ao mesmo tempo, uma grande notícia de uma grande boa nova que está por vir. Qual? A volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem para remir a sua igreja, que vem para julgar o mundo. Os tempos, amados, estão se findando. Esse é o momento do fim. Várias gerações anteriores à nossa almejaram ver o que eu e você estamos vendo, os grandes sinais proféticos se realizando diante dos nossos olhos, que dizem: Cristo está voltando. É um momento de reflexão, mudança e de adoração, de renúncia do pecado, de mudança de vida. É momento de entregar a vida a Cristo. Esse é o momento. Se você ainda tem dúvidas quanto a isso, eu devo dizer algo a você hoje. Ainda há tempo, porque Cristo ainda não voltou. Ainda há tempo. Faça isso. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Procure uma igreja séria que prega a palavra de Deus. Entregue a sua vida a Jesus, porque Ele está voltando e Ele vem para buscar a sua igreja. Que nós possamos estar alertas e atentos e perceber tudo o que está acontecendo à nossa volta e todo esse contexto profético que está se realizando diante dos nossos olhos, e que eu e você entenda o propósito disso tudo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida
em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a você que já é inscrito aqui no nosso canal, que sempre nos acompanha. Que Deus abençoe a sua vida. E você que está chegando por aqui agora, está passando, viu o vídeo, gostou do vídeo, se inscreva no canal. Semanalmente nós colocamos aqui alguma reflexão e vai ser ótimo poder compartilhar com você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.